Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje o tema da nossa aula será Mesopotâmia. Ficaram curiosos? Querem saber mais? Então vem comigo! Então vamos começar a nossa aula de hoje com o tema da Mesopotâmia. Esta aula é muito importante porque nela vamos começar a abordar as primeiras civilizações. Vocês viram que nas aulas anteriores nós estávamos explicando sobre a pré-história. A pré-história é o primeiro momento de experiência humana no tempo. É o período em que os seres humanos ainda não tinham certas habilidades que o homem contemporâneo tem. Por exemplo, desenvolvendo na fala, domínio do fogo, certas técnicas, etc. Porém, ao passar da pré-história, o ser humano vai desenvolvendo estas habilidades. Quando chega no Neolítico, que ele descobre o metal, então nós temos o início do período chamado civilizações antigas. Então esse período das civilizações antigas é o período em que os seres humanos vão começar a habitar em comunidades urbanas, o que seria mais ou menos as cidades nos dias atuais. Então, onde foi que o ser humano construiu as primeiras habitações urbanas da história? Vai se dar na região do Oriente Médio. É lá onde tudo vai iniciar. As primeiras experiências comunitárias, a formação do Estado, a propriedade privada, a ideia de uma religião institucionalizada, a escrita, a ideia de classe social, todas essas questões vão iniciar no Oriente Médio. E a primeira localização que a gente estuda nessas civilizações é a chamada Mesopotâmia. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos explicar o que significa a palavra Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega, tá? Significa terra entre rios. Por que isso? A Mesopotâmia, na verdade, não é uma civilização. Ela é uma região onde vão se formar várias civilizações. Entre elas, 4, que são as mais importantes, que é a Babilônia, a Suméria, a Acádia e a Assíria. Esse nome se dá porque elas ficam entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente é onde localiza-se alguns países importantes e conhecidos, como o Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia e o Kuwait, que é a região que nós chamamos de Oriente Médio. Então aqui nós temos os dois rios, de um lado o rio Tigre, ele existe até hoje, tá? Um rio antigo, e do lado de cá o rio Eufrates. Para quem gosta de ler a Bíblia, lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, lá também fala desses dois rios, tá? Então há uma hipótese, por conta dos arqueólogos, de que o Jardim do Éden teria se localizado onde hoje seria a Mesopotâmia. Olha que legal, né? A Bíblia também é um documento histórico, ela ajuda a gente a entender o passado. Então tá aqui, né? Aqui nós temos o rio Eufrates, ó, ele deságua no chamado Golfo Pérsico, e do lado de cá nós temos o rio Tigre, né, que também deságua no Golfo Pérsico. E aqui nesta região aqui, ó, entre esses dois rios, toda essa região nós vamos chamar de Mesopotâmia. Tudo bem? Então, se na prova tiver assim, a Mesopotâmia é uma civilização, certo ou errado? Errado. Mesopotâmia não é uma civilização. Ela é uma região, aqui ó, entre os rios,
onde vão se formar as civilizações. Então, nessa área laranjadinha aqui, ó, meio avermelhada, nós temos a Suméria. Esta área mais esverdeada, nós temos a Babilônia. E esta área verde, que depois vai crescer, né? Mas inicialmente ela começa aqui dentro, é a Assíria. Aí os assírios, como eram povos que faziam guerras, eles vão expandir a sua civilização, dominando outras regiões, ok? Aqui nós temos as civilizações mesopotâmicas. Então, dependência dos rios Tigre e Eufrates, né? Havia enchentes violentas e clima inconstante. Isso, de certa forma, explica a ideia do dilúvio também lá na Bíblia, no capítulo 6, né? A história de Noé, uma história interessante. Eles adoravam vários deuses. Então, é uma religião politeísta, tá? Deuses para cada situação da vida. Então, deuses para a agricultura, deuses para a família, deuses para a guerra, né? Então, eram politeístas. O governo era teocrático, uma teocracia, ou seja, os governantes governavam representando os seus deuses. Haviam cidades e estados independentes, né? Grandes impérios. A economia, olha que legal, quando a gente fala a palavra economia, nós estamos falando de como que eles se sustentavam, né? Então, eles se sustentavam baseado na agricultura, ou seja, na plantio. O que eles plantavam? Eles plantavam cevada, trigo, coentro, cebola, né? Servidão coletiva, que é como se fosse um trabalho escravo, mais ou menos, e o uso da escrita cuneiforme, tá? Nessa época ainda não existia o papel, então cuneiforme porque eles faziam a escrita em tabletes de argila e depois vinha com estilete e fazia o corte. Então nós temos aqui grandes templos. Esses templos foram criados pelos sumérios. O nome desse tipo de templo aqui, para adorar os seus deuses, era chamado de Ziggurat, tá? O principal deus que os sumérios adoravam era o deus Marduk e também Ishtar. Em algumas partes da Bíblia, no livro dos Reis, também cita os deuses sumérios, né? Aqui nós temos a agricultura, né? Então, a base da agricultura é a base da economia. Então, como eu falei, cereais, cevada, trigo, eles já faziam criação de gado, né? Havia a ideia de comércio também, né? Eles usavam como dinheiro barras de metais, produtos comercializados, cerâmicas, armas, tecidos. Olha que interessante, isso mais ou menos, gente, por volta do ano 4000, 3500 antes de Cristo. É o período que vai se construir as primeiras civilizações da história, né? Então, qual é o legado, né? O que é legado? O que eles nos deixaram para nós até os dias de hoje? A ideia da escrita, a ideia de uma religião, né? A astrologia e o horóscopo veio dos povos do Oriente Médio, da Mesopotâmia. Olha que legal, a matemática, né? Conhecimento importante para a nossa vida. Também vem da Mesopotâmia. Codificação de leis, né? Hábito de fazer plantio de acordo com as fases da lua. Olha que interessante, né? Então, eles não tinham relógio, então eles se orientavam pelo sol e pela lua. Daí vai surgir também a ideia do calendário, né? Com a ideia de dias. Olha que interessante. Posição do número, né? Os algarismos. O que é uma unidade, o que é uma dezena, o que é uma centena. Vocês aprenderam isso em matemática, né? A divisão do dia em horas, minutos e segundos. Como é que eles faziam esse cálculo? De acordo com a encheia dos rios, né? E também a posição do Sol e da Lua. A divisão do círculo em 360 graus também veio da Mesopotâmia. A multiplicação, né? A ideia de templos, vocês viram lá os zigurates, né? E o tijolo, né? Olha que interessante. Então, como é importante a gente estudar esses povos para a gente compreender os dias de hoje. A lenda da Torre de Babel, né, que está descrita na Bíblia, ela também foi descrita na região da Mesopotâmia, né? Segundo a narrativa bíblica do Gênesis, foi uma torre construída com o objetivo
que o cume chegasse ao céu para tornar o nome do homem célebre, famoso, né? Isto era uma afronta a Deus, pois eles queriam se igualar a ele. Deus então parou o projeto, depois castigou os homens de maneira que estes falassem várias línguas para que os homens não se entendessem e não pudessem voltar a construir uma torre como esse propósito. Então essa historinha ela é legal porque por meio dela é que a gente vai ter a ideia dos idiomas, né? Por isso que cada povo tem uma forma diferente de se comunicar. Aqui, como eu falei para vocês, a escrita, aqui é a escrita cuneiforme, tá vendo lá? Ó? Eles pegavam o estilete e iam apertando a tabinha de argila, depois ela secava e ficava com essas marquinhas. Cada marquinha dessa aqui, ó, é uma letra, né? Hoje nós temos vários especialistas em paleografia que já conseguiram decifrar o que está escrito aqui nesta tableta de argila, né? Então olha que interessante aqui, ó. A posição de cada um dos risquinhos corresponde a uma letra do nosso alfabeto. Você vai fazendo a conexão e você consegue então fazer a tradução, ok? Então hoje foi esta nossa aula sobre Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Peço para que vocês leiam o resumo que eu postei no grupo, tá? Façam uma leitura. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.